Isaías 61, Isaías 61. O título diz assim, o título: As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os o que, gente? Os algemados, e apregoar o ano aceitável de quem? Do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e pôr em que, gente? E pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem, o que diz aí? Carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. O Espírito do Senhor, gente, quando o Espírito Santo está, quando a pessoa tem um Espírito Santo, quando a pessoa tem a presença de Deus, quando a pessoa ela tem a presença do Senhor na vida dela, ela vira algo que venha trazer força, paz, sentimentos de alegria, de confiança às pessoas que estão do lado. Um exemplo, se eu tenho o Espírito Santo, eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Amém, gente? Mas não é só crer por crer, a vida com Deus. Se eu tenho o Espírito Santo, e um exemplo, vem cá, o Brito Josivaldo, vem aqui. E ele também tem quem? O Espírito Santo. Nós dois vamos se dar bem ou mal? Bem. Mas ele é diferente, eu sou diferente. Ele é calmo e eu sou agitado. Ele é calmo e eu sou nervoso. Ele fala muito e eu falo pouco. Ou seja, a gente tem indiferenças. Isso vai atrapalhar o nosso convívio por ter o Espírito Santo? Jamais. Porque se eu tenho o Espírito Santo, como é que eu não vou me dar bem com Ele? Como é que Ele não vai se dar bem comigo? Alguma coisa está errado. Olha aqui nos meus olhos. Se eu tenho o Espírito Santo e Ele tem, não tem como a gente se dar mal, porque o que está dentro da gente testifica. O que está dentro da gente se testifica. Então, peraí, por que eu estou me dando mal? Por que eu estou discutindo com ele? Por que eu estou brigando com ele? Por que eu não gosto dele? Porque ou eu não tenho o Espírito Santo, se é eu que não gosto, é porque é eu que não tenho. Ah, bispo, mas e quando é ao contrário? Ele não tem o Espírito Santo, ele é um exemplo, melhor eu vou usar de mim. Ele tem o Espírito Santo e eu tenho um espírito maligno na minha vida. Ele vai se dar bem comigo? Eu tenho um espírito maligno e ele tem um espírito. Ele vai se dar bem comigo? Vai. Está todo mundo pensando errado. Vai. Ele tem o quê? Quem não vai se dar bem com ele sou eu. Porque eu não tenho o Espírito Santo. Para pensar, se ele tem o Espírito Santo, ele é comovido por Deus. Apesar de ninguém falar amém aqui, mas todo mundo. Oh Jesus, fala para quem está do seu lado. Já começou o ano com amém apagado. Vamos lá, meu irmão, ajuda aí. Se ele tem o Espírito Santo,
e eu tenho um espírito maligno, ele vai se dar bem comigo. Eu sou o que eu sou com o espírito maligno, mas ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo dá a ele toda a paciência, calma, dá a ele toda a mansidão, domínio próprio. Eu não, eu vou brigar, eu vou discutir, eu vou barnear, mas ele vai saber agir comigo, porque ele tem a presença de Deus. É o que a gente está lendo aqui. Por isso que não adianta só a gente ler e sair daqui, não entendeu? É o que a gente está lendo. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela é diferente. Ela faz diferença. Não precisa falar, olha, eu tenho o Espírito Santo. Não, a pessoa que tem, ela não fala que tem, ela mostra. Os frutos do Espírito Santo se vê. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Então, se ele tem o Espírito Santo e eu tenho o espírito maligno, ele vai se dar bem comigo? Vai. Eu é que não posso me dar bem com ele. Primeiro, por ser perturbado, porque eu não tenho a presença de Deus. Segundo, por ter o espírito do mal no meu corpo. Mas Deus vai dar sabedoria para ele e dar comigo. Agora muda. Ele tem um espírito maligno. E eu também tenho um espírito que? Maligno. Então peraí, nenhum dos dois tem Deus. Deus ama nós dois. Porém nós não temos a presença de quem? Eu vou me dar bem com ele? Ele vai se dar bem comigo? Negativo. Se nós temos o espírito maligno, o diabo vai toda hora usar uma situação para brigar. Isso já serve de orientação hoje para os casais, família, convívio social, convívio na casa de quem? De Deus. Isso serve para todos nós. Se nós dois temos o espírito maligno, é normal que a gente vai, uma hora eu vou cair para um lado, ele vai cair para o outro, ou nós dois vai cair junto, porque nós dois temos o mesmo espírito. Só que o diabo com o diabo não tem união, não. É um querendo ser melhor do que o outro. O diabo, olha aqui nos meus olhos, o Satanás, o diabo, é dele já, querer ser melhor do que o outro. Por que o diabo era um anjo antes, deixou de ser um anjo, foi mandado embora e virou capeta, virou Satanás, porque quis ser melhor do que Deus? Esse é o espírito maligno. O espírito maligno, quem tem um espírito maligno, ele quer possuir o outro. Você já viu uma pessoa manifestada com espírito maligno? Faz tempo que vocês não vê, né, gente? Quem já viu? Vai com a mão curta, por quê? Está com medo? Nunca viu, não? Uma pessoa manifestada? Nunca? Mas esse ano você vai ver. Esse ano você vai ver, porque esse ano a gente vai trabalhar muito libertação. E tem muita gente com demônio escondido que vai sair. E não adianta você ficar com coisa, mas eu tenho vergonha, tenho medo, eu vou sair da igreja. Se você fizer isso, você está fazendo a vontade dele, porque eu estou ensinando a palavra de Deus para você. E se você quer ser uma pessoa feliz, o mal tem que o quê? Para você receber a presença de Deus. Não adianta ficar se enganando, se iludindo. Então, se nós dois temos o espírito maligno, é normal que a gente uma hora vai estar bem, outra hora vai estar mal. Aí você faz a reflexão na sua vida. Se não é assim que acontece na vida, no mundo. Agora, se ele tem um Espírito Santo e eu também tenho um Espírito, a gente vai se dar bem? A gente pode discutir? Pode. A gente não é ser humano, não? Mas logo a gente vai se conciliar, porque a gente tem um Espírito Santo. Logo a gente vai pedir perdão. Entenda isso, marido, esposa. Entenda isso, mãe, filho. Entenda isso na sua vida espiritual, social, sua vida. Por isso que ele fala, o Espírito de Deus está sobre mim. Então a pessoa que tem o Espírito de Deus sobre a vida dela, ela sempre leva coisas o quê? É ruim, só vocês que me ajudam a falar boa, que ninguém me ajuda a falar ruim. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela sempre leva coisas boas. Como é que eu tenho o Espírito Santo e eu só levo coisa ruim para ele?
Não, mas eu tenho um espírito? Não, tem um espírito enganador. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não fica presa debaixo de uma aparência. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não é presa debaixo de uma autoridade espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não é presa num uniforme, algo que exponha ela. Não, olha lá, aquela pessoa, não, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela é de Deus, ela transmite paz. Ela pode ser uma pessoa, ele pode ser uma pessoa até agitada, nervosa, expressiva, só que ela sabe lidar, porque ela tem a presença de quem? Ela teme primeiro a Deus. E se ele tem o Espírito Santo e eu brigar com ele, coitado de mim, porque eu não estou mexendo com ele, eu estou mexendo com o que está nele, que vem de Deus. Por isso que existe um texto que fala: ai daquele que tocar no ungido de Deus. Ai daquele que tocar no ungido. Por isso, quando alguém fala mal de você, fala mal da sua vida, da sua pessoa, e você está ali, poxa, meu Deus, tem miséria de mim, meu Deus, eu não sou nada, e alguém está lascando a madeira, você não tem que ficar revoltado contra, pelo contrário, por isso que Deus orienta a gente a orar pelos que nos perseguem. Porque se eu tenho o Espírito Santo, quem vai me defender é Deus. Agora, se eu não tenho o Espírito Santo, meu irmão, aí eu vou depender de um, de outro, e ainda assim não vai resolver. Você consegue entender, gente? Quem está entendendo? Para pensar, se eu tenho o Espírito Santo, as coisas vão ser diferentes na minha vida. Eu posso ser uma pessoa imperfeita, falha, pecadora, errante, mas cada dia eu vou melhorar, eu vou ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu tenho temor de Deus. Eu posso até brigar, o marido pode até brigar, os dois buscam a Deus. Pode até brigar entre aspas, tem que tomar cuidado com essa briga aí. Diga agora, uai, que briga é essa que dá polícia, que dá vizinho, que dá tudo? Essa briga é de Deus? Não. Uma briga comportável é aquela briga individual, não é briga, é aquela discussão. Não, eu não gostei, não sei o quê. Aí daqui a pouco, olha, me perdoa e tal. E os dois continuam firmes, juntos. Agora, se a gente briga, ele vai para lá e eu vou para cá, que Espírito Santo é esse? Olha aqui nos meus olhos, que Espírito Santo é esse? Que, eu perdoo, mas nem olha para mim. É mais ou menos assim. Mas ele tem a presença de quem? Meu irmão, a Bíblia diz: perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos Pai Nosso. Como é que eu peço para Deus, me perdoa, se eu não perdoo? Mas Deus é fácil perdoar, que Deus é Deus. Eu não, eu sou ser humano mesmo. Eu não, então está errado. Você tem que, a sua velha natureza tem que morrer, tem que se batizar. Você tem que falar para Deus: meu Deus, eu não quero ser mais eu não quero essa criatura, não. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero nascer de novo. Você pode ter 10, 15, 20 anos, você pode ter 50 anos de igreja. Se você não fizer morrer a sua velha criatura vai mandar em você a vida toda. Vai chegar gente depois de você e vai ser melhor do que você diante de Deus, e você vai continuar enquanto não morrer a velha criatura. Não adianta a gente se iludir, se enganar. A gente tem que ter uma comunhão com Deus, gente. Só há salvação se eu tiver o Espírito Santo, se eu tiver a presença de quem? De Deus. O pai e o filho é identificado pelo quê? É identificado pela aparência? O pai e o filho é identificado pela aparência? Ixi, lascou tudo, ninguém responde mais. O pai e o filho é identificado pela aparência? Sim ou não? Não. Você quer ver uma coisa? Leonardo e Henrique está aí? Aparece aqui na frente, aqui, ó. Tira a máscara aí um pouquinho, Henrique. Os dois parecem comigo?
Não. Quem você acha que parece mais comigo? Ele ou ele? Deixa eu ver, a votação agora está dividida. Quem acha que é ele? Quem acha que é ele? Cada um tem um ponto de vista. Mas um exemplo, ele parece mais comigo, ele parece mais com a mãe. Mas o que identifica que os dois são meu filho? É o sangue. Porque ainda assim os dois são um pouquinho parecidos. O que um não tem, o que um tem aparência, o outro tem o jeito. Mas tem filho que a cor é diferente. É filho. Tem filho que o pai é careca e o filho é cabeludo. Tem filho que o pai é negro e o filho é branco. Não tem? Mas o que identifica? O sangue. Tem filho que não tem, você olha assim, você fala assim, esse aí está amarrado. Mas não, o sangue, o DNA, identifica. Vai. O sangue identifica. É a mesma coisa, o que identifica uma pessoa com a salvação, o Espírito Santo. A gente veio do mundo, a gente veio com a carne, a nossa carne é pecadora, a nossa carne, mas quando a gente recebe o Espírito de Deus, é Ele que nos testifica, o Espírito e a presença do Senhor, que nos faz se tornar filhos de Deus, amém? Quem entende, recebe isso. Por isso que ele diz aqui, me ungiu a pregar boas novas aos aquebrantados. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não vai acabar de quebrar o que já está quebrado. Ela não vai acabar de destruir o que já está o quê? Se destruindo ou destruído. O Espírito Santo na vida da pessoa faz ela ajudar, faz ela levantar. Amém, gente? Não está escrito lá, ó? Vamos ler de novo, que agora o seu entendimento eu acredito que vai ficar até melhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos aquebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável de quem? Esse ano é um ano aceitável de Deus na nossa vida. Amém, gente? O dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Gente, quantas pessoas que não estão assim, aflitas, chorando, triste. O mundo que a gente vive. E a pessoa recebe o Espírito Santo para levar Deus ao coração dessas pessoas. Hoje está difícil aqui o amenzinho aqui. Você está entendendo de verdade? Quem consegue entender? E pôr sobre os que em Sião estão de lutos, uma coroa o quê? Em vez de cinza. Quantas pessoas que não estão de luto, gente? Luto porque perdeu um familiar próximo. Luto porque perdeu um bem material. Luto porque perdeu a saúde. Luto porque já não se sente mais o que era antes. O Espírito Santo ele vem para colocar uma coroa. A coroa de quê? De salvação. A coroa de filho de Deus. Amém, gente? Óleo de alegria, ao invés de quê? De pranto. Veste de louvor, em vez de espírito quê? Você já percebeu? Quando a gente não está legal, a gente se veste de qualquer jeito. Eu nunca vi uma pessoa mal se vestir bem. Se vestir, que eu digo, não é a qualidade da roupa. Eu digo a forma de se expressar, se cuidar. A pessoa quando ela está mal, está nem aí. Está nem aí. Com o corpo, a aparência, o cabelo, o rosto. Ela está mal, ela não tem vontade, ela não tem prazer. E ele fala, vestes de quê? De louvor, ou seja, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Ou seja, a pessoa quando ela tem a presença de Deus, gente, ela se cuida. Ela gosta de servir, ela gosta de fazer. Amém? Olha lá que bacana, olha. 4. Edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os de antes destruídos.
e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. É isso que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida esse ano. Diga glória a Deus. Edificar, restaurar. Olha lá, 5. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos o quê? Vinhateiros. Ou seja, Deus vai colocar pessoas que você nunca viu na sua frente para te abençoar. Deus vai colocar pessoas que você nunca viu na sua frente, mas que vai ser vasos de honra nas suas mãos. Amém, gente? Mas isso através da presença de Deus, através de uma vida com Deus, da perseverança. Você sofreu muito esses tempos? Sofri, estou sofrendo ainda, mas o melhor de Deus está por vir na sua vida. Diga glória a Deus. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de quem? De nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis, o que diz aí, gente? Perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Diga glória a Deus. Iniquidade é aquilo que a gente faz sabendo que está fazendo o quê? Errado. Deus odeia a iniquidade do roubo. A iniquidade do roubo se refere a vários termos. É na vida com Deus. Na vida com quem? Com Deus. Deus gosta, Deus odeia o roubo. Por isso que a gente não pode tocar naquilo que é de quem? A gente não pode. E não é só falando em referente a dízimo, quando nós dizimamos, quando a gente não dizima, a gente está tocando. Não é falando só disso não. Quando a gente toca na glória de Deus. Um exemplo, eu recebi uma grande vitória, uma grande bênção, as coisas aconteceram na minha vida. Mas ao invés de eu glorificar a Deus, eu me gabo. Essa palavra é conhecida aqui? Ou aqui não é? Eu me gabo. O que é gabo? Meu orgulho, eu acho que foi por causa de mim. Se não fosse eu, não teria acontecido. Eu estou roubando a glória de quem? Ah, isso aí, meu irmão, Deus odeia. E outros exemplos. Aí diz assim, ó: dar-lhes-ei fielmente a sua o quê? Recompensa. Com eles farei o quê? Aliança eterna. Olha aqui para mim que bênção, gente. A aliança de Deus não é igual a aliança do homem, que dura até a morte. Que dura até? A aliança de Deus, ela é eterna. Sabe o que é uma aliança eterna? Você pode perder qualquer coisa da vida, mas se você não perder a presença de Deus, você nunca vai se sentir inseguro. Quando você cair, você vai se levantar. Quando você estiver mal, logo você vai estar bem, porque você tem uma aliança eterna. A Bíblia diz lá em Paulo, Paulo diz assim: morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Ou seja, se eu morrer, para mim é o quê? É lucro. Por que lucro? Porque eu tenho a presença de Deus, eu vou viver a vida eterna com meu Deus. E se eu viver para mim é Cristo. Você já leu essa palavra, sim ou não? Ou não conhece? Quem conhece essa palavra? Levanta a mão. Viver para mim é Cristo. Morrer para mim é lucro. Morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. E outras palavras, quem tem uma aliança eterna com Deus nunca perde, nem na morte. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Diga glória a Deus. Ah, gente, é tão maravilhosa a presença de Deus. Por que a gente vai deixar as coisas nos afastar, nos entristecer? Erro, gente, tem em todo lugar.
Seu marido, a sua esposa, os seus filhos, seu pai, você convive com alguém, seu irmão, sua irmã, todo mundo tem erro. Mas a gente que busca a Deus, a gente sempre vai ter a força para perdoar, para se levantar. Agora, se você, bispo, eu estou tão chateado, eu estou tão magoado, eu estou tão assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Então é porque está faltando libertação, você precisa se libertar desse sentimento. Você precisa buscar isso. E alguém precisa interceder por você por isso. E se você quer a nossa ajuda, nós vamos te ajudar. Não adianta você ficar martirizando. Tem coisas que você sabe que enquanto não botar para fora, nunca vai ser diferente. Vai passar 1 ano, 2 anos, vai vir um bispo, vai vir outro, vai vir um pastor, vai vir outro, vai vir uma igreja, vai vir outra. Daqui a pouco passa o tempo e você continua sendo a mesma pessoa, nem isso que Deus quer. Esse alimento aqui é um alimento para sustentar, não é a sua base de cima, é para sustentar a sua raiz. A sua raiz. Não adianta você crescer em base em cima e amanhã passar um trator e derrubar tudo. E você não ter raiz para crescer de novo. Quando a pessoa ela tem raiz, ela pode não ter nada. Para cima todo mundo olha e fala, não tem nada isso aí. Mas para baixo tem uma raiz viva que vai fazer crescer, no tempo certo. Diga glória a Deus. Gente, Deus vai te abençoar muito. Mas não deixe de priorizar a presença de Deus. Fala para Deus, meu Deus, eu quero mudar. Fala para quem está do seu lado, não esquece que você é uma bênção, mas fala mesmo para a pessoa ouvir. Fala mais alto. Diga glória a Deus. Eu vi um peixe passando por aqui, você ouviu? Um peixe passou, fisgou o anzol de alguém aqui, mas já escapou. Cuidado que esse peixe vai voltar de novo. Diga glória a Deus. Eu estou falando do peixe quando a pessoa começa a pescar assim, ó, olha aqui, ó. É que o fisgou. Aí quando fisga, meu irmão, se não puxar, ele até leva. Olha lá, ó. 9. Vou ler até aqui o 9. A sua o que, gente? Posteridade. Nossa, isso aqui é muito forte. A sua posteridade será esquecida entre as nações. Amém? Amém? Amém nada, meu irmão. Será esquecida? Está escrito aqui, ó. A sua posteridade será conhecida entre as nações. E os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita de Deus. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus, gente. Poxa vida. Posteridade, a sua posteridade. Um exemplo, não tem uma frase, aliás, que frase? Não tem uma palavra chamada postura? Postura. O que é uma postura? Postura é uma forma de se expressar, uma forma de expressão, uma postura. Você já viu alguém quando vai falar, se apresentar, uma autoridade, uma coisa, alguém diz assim, olha, tenha o quê? Tenha postura. A sua posteridade se refere à sua vida, gente. Às suas coisas, aos seus bens, à sua família, à sua saúde, à sua vida sentimental. Olha aqui nos meus olhos. A sua posteridade será reconhecida. Não é reconhecida por sua força, por minha força, não. Mas é reconhecida pelo que Deus fez e fará na sua vida. A ponto de quem olhar e quem ver, dizer, essa família é bendita de quem? Esse homem é bendito de Deus, essa mulher é bendita de Deus. Mas a gente precisa ter o Espírito Santo. Se você reconhece, bispo, eu reconheço que eu ainda não tenho o Espírito Santo. Eu ainda não sou liberto. Eu ainda faço coisas assim que eu não consigo me levantar. Olha, Deus trouxe essa palavra para te libertar. Mas você precisa mudar aqui, ó. Amém? Precisa mudar aqui. E não adianta. Quem tem o Espírito Santo, quanto mais tempo passa, melhor fica.
Quem não tem o Espírito Santo, quanto mais o tempo passa, pior fica. Se existe uma mágoa, a mágoa ao invés de acabar, ela vai crescendo. Se eu falar uma coisa para você, para a gente orar. Eu atendi uma pessoa, eu só não lembro aonde, faz tempo, que ela disse que tinha uma mágoa tão grande de uma pessoa e não conseguia perdoar. Não conseguia perdoar. E aí ela falou assim: poxa, quando eu lembro dessa pessoa, até me arrepio, eu me sinto mal, eu não consigo perdoar. Aí eu falei: poxa, mas você quer mudar? Eu quero, mas eu não consigo. Eu falei: mas a senhora vê essa pessoa? Não, eu não vejo mais essa pessoa. Um mistério tão grande assim. Mas poxa, por que chegou a esse ponto e tal? A senhora aceita ajuda? Aceito. Aí eu falei assim: por que você não vai até essa pessoa e quebra o coração e fala para essa pessoa: me perdoa, eu errei, eu guardei mágoa de você e tal. Ela falou assim: bispo, essa pessoa já morreu já faz 10 anos. 10 anos, mas eu não consigo perdoar. Gente, a pessoa morreu faz 10 anos. Para você ver, quando a pessoa ela não consegue se libertar, é que nem aquela algema que não tem chave, que não escapa. Enquanto não tiver alguém para soltar aquela pessoa nunca vai se libertar daquele sentimento. Uma mágoa de uma pessoa que já tinha morrido há 10 anos, para você ver, gente, como que o diabo trabalha. E o pior, a pessoa está dentro da igreja, gente. Recebe uma palavra atrás. Olha aqui nos meus olhos, aqui, ó. Recebe uma palavra atrás da outra. Com certeza, é uma pessoa que sempre dá glória a quem? Que sempre fala aleluia, meu Deus, eu te amo, meu Deus e tal. Se emociona, mas não se liberta. Não se liberta. Com certeza essa pessoa já viu de tudo, mas o diabo achou essa estratégia para prender essa pessoa. E é por isso que as coisas não caminham, não andam, não vão. É por isso que a pessoa não consegue ter uma posteridade. Ela levanta, cai. E quando cai, não levanta mais aonde caiu, se levanta em outro lugar, porque não tem raiz. Por isso a importância da gente lavar nossa consciência com Deus. Você tem que perdoar. Aquilo que tem sido o seu maior inimigo, você tem que lutar contra ele, brigar contra ele, até morrer essa velha criatura. Diga glória a Deus. Aí você vai dizer assim: valeu. Você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Amém, gente? A gente é ser humano, gente, mas a gente não é do mundo, a gente é de Deus. A gente é ser humano, mas a gente não está mais no mundo, a gente está buscando a quem? Você pode estar aqui, você ainda bebe, você fuma, talvez você xinga, fala palavrão, talvez você se prostitui, talvez você olha para a vida alheira, mas se você está aqui é porque Deus está te dando misericórdia para você mudar. Não deixa isso se arrastar, não deixa isso vir, não deixa essa bagagem, não deixa essa coisa vir na sua bagagem do ano passado, ou dos anos passados, que já vem carregando. Vira um ano, traz a bagagem, entra no outro ano, abre e continua do mesmo jeito. Não, a gente tem que mudar. A gente tem que jogar fora. Ah, mas é caro, eu paguei caro, foi muito valor. Joga fora porque está te prejudicando. Posso falar outra coisa bem forte, uma reflexão? Lá em Santa Cecília, tinha um homem que veio para a igreja, se converteu no tempo que eu estava na igreja. Aquele que eu falei que um dia passou na porta ouvindo louvor, e aí voltou o carro, passou de novo, aí não tinha estacionamento, depois parou, sentou lá atrás, e aí ficou. Quem lembra desse homem que eu falei uma vez? O mesmo. Ele era uma pessoa envolvida com várias coisas. Foi preso mais de 15 anos. E ele tinha na casa dele um negócio, gente, pesado.
pesado, que ele usou, que fez maldade, muita maldade nos anos antigos, quando ele era do mundo. E ele chamou para a gente ir na casa dele um dia, que ele falou que ele queria que a gente fosse, ele morava em Cotia. A gente foi na casa dele um dia, aí na casa dele é uma casa bonita, grande, tinha assim um escritório assim, que só ele entrava, só ele. Aí ele falou assim, olha, eu queria conversar lá dentro do escritório, que eu preciso mostrar uma coisa, que eu preciso me desfazer disso, eu não sei o que fazer. Aí quando a gente entrou, ele fechou a porta, ele tirou um tipo de metralhadora que só tem no exército, que eu não sei falar o nome, mas uma arma, gente, mas uma arma assim, que só de olhar você treme. Quando ele tirou a arma e botou em cima da mesa, eu falei, agora acabou, agora Senhor, receba a minha alma. Diga glória a Deus. Eu não esperava, não sabia. A gente não sabia o histórico, a gente não sabe o histórico da pessoa, cada um tem um histórico. Às vezes a pessoa que você acha aquela pessoa mais franzizinha, aquela pessoa, meu Deus do céu, já foi um usado que não tem noção. Aí ele tirou a mini, eu não lembro, um negócio assim, meu irmão, terrível. Não, você vai entender a história. Se você pensa que estava ruim, ficou pior. Ele falou assim, ó, bispo, isso aqui já fez muita injustiça. E eu não quero mais isso na minha vida. Eu estou indo na igreja, mas eu quero me libertar disso. Aí ele falou assim, bispo, pega isso aqui e dá o fim. Eu falei, você está maluco, irmão? Vou sair com isso aqui no carro, aí a polícia para, aí já era. Olha o capeta como é que é. Eu estou usando isso, eu não estou contando o caso de ninguém não. A minha esposa é testemunha, eu estou falando coisas da minha vida, do meu ministério, coisas que já aconteceu. Ele colocou assim, bispo, pega aí. Eu falei, você está maluco, Robertinho? Meu irmão, eu falei para ele, dá o fim nisso aí, meu. Pega aquele negócio lá que usa na serraria. Como é que chama? Que queima. Não soda não, é maçarico. Pega o maçarico, arruma um maçarico aí, corta isso aí. Você está maluco? Olha o capeta como é que é. Ele tenta transferir uma coisa para outra. Não, para você entender, eu estou usando uma coisa que só muda o cenário e os personagens, mas é a mesma coisa. O diabo tenta tirar a mágoa de mim e colocar a mágoa para ele. Eu me liberto, mas aí ele fica preso. É assim que o mal trabalha. Quando ele falou assim, olha, eu queria que o senhor tirasse isso aqui, eu não quero mais isso aqui, não quero mais tal. Mas quando ele botou na mesa, eu falei, Robertinho, você está maluco, meu irmão? O que é isso? Ele falou, olha, isso aqui foi a vida que eu vivi. Ele tinha sido preso mais de 15 anos, fugiu, e tem um histórico muito pesado. Hoje, gente, ele é hoje não, desde aquela época até hoje ele está na igreja, gente. Se eu pegar meu celular aqui e mostrar, eu mostro ele pregando, fazendo reunião, ele ali com a família. Na época, só ele estava na igreja. Ele chegava em casa, a família, a esposa, os filhos grandes, estavam assistindo novela. Aí ele chegava em casa, ele era um homem da casa, ele chegava em casa, ninguém vai assistir essa porcaria não. Botava no apóstolo. Ao invés de melhorar, ao invés da família ficar assim, poxa, vamos assistir, a família ficava com raiva. E olha que a vida do homem não era brincadeira. Aqui, ó. Boa noite a todos. Eu gostaria de, desde já, deixar um Feliz Natal para todos vocês que estão aí na sua casa, no seu lar, com a sua familiar, com seus familiares. Eu não poderia deixar de passar essa mensagem. Hoje eu ministrei a palavra, João capítulo 3, 16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito para todos aqueles que crê não pereça, mas que viva para a vida eterna. Por isso eu peço para que vocês... Que glória, gente. A minha esposa achou aqui, ó, que bacana.
Agora, se ele não tivesse se libertado daquilo lá atrás, você acha que ele estaria aqui? De verdade, estaria não, gente. Ele não estaria não. Sabe onde ele estaria? Ele estaria continuando fazendo injustiça, porque a velha criatura ia continuar. A velha criatura estava nele. Ou ele já estaria morto. Agora ele morreu para o mundo e nasceu para Jesus, gente. Morreu para o mundo e nasceu para Jesus. Ele tirou aquilo da vida dele. Porque ele estava na igreja um tempo, mas ele tinha aquilo guardado. Ele queria tirar, queria desfazer, só que ele estava sem o quê? Não, sem o quê? Direção. Ali veio, conversou, queria uma visita, ele queria conversar na casa dele algo e tal. Na verdade era para mostrar e falar: eu não sei o que eu faço, eu tenho isso aqui, eu não sei o que eu faço. Eu quero tirar isso aqui, eu não consigo tirar, me ajuda. Aí a gente foi lá, fez uma oração, ele foi, pegou, dias depois ele pegou e cortou, triturou e deu um fim. Diga glória a Deus. Mas olha, meu irmão, é fácil tirar? Não. Ele um dia, olha gente, eu estou sendo bem transparente para você, não tem maquiagem não, de verdade. A igreja que a gente tinha segurança. O segurança que trabalhava na igreja era policial. Só que não era membro da igreja, não era cristão, era profissional. Era profissional. Ele só via trabalhar, fazer o serviço, cuidar da igreja. A igreja ficava no centro de São Paulo, no meio da Cracolândia, era um lugar que tal. Aí, ele até comentou um segurança que tinha uma arma, ele falou o nome. Ele queria desfazer. O segurança fez isso aqui, gente, ó. Sabe o que é isso aqui? Cresceu o olho. Não, eu vou lá buscar e tal. Não, eu te ajudo e tal. Queria com certeza pegar e vender para lá e para cá. E o mal continuar operando. Por isso que depois ele deixou quieto, chamou para conversar, pediu orientação e a gente orientou, ele deu um fim. E aquilo acabou na vida dele e acabou na vida de todos. Diga glória a Deus. Na época só ele era da igreja. Hoje, já faz um tempo, a esposa e os 3 filhos estão na presença de Deus. Diga glória a Deus. Porque a posteridade mudou. Estou usando um exemplo, a sua vida também é um exemplo. Apesar de ninguém ter falado amém, mas tudo bem. A nossa vida também tem vários exemplos. Mas você vê, eu não preparei nada, tudo é a direção de quem? De Deus. A tua posteridade será conhecida. Não importa o que você foi lá atrás, o que importa é o que você vai ser daqui para frente. O que importa, o que for acontecer. Ô bispo, eu fiz besteira e tal. A pessoa que faz, entenda uma coisa, as práticas que ele fez, ele pagou, gente, na sociedade. Diga glória a Deus. Ele não estava fugitivo, ele já estava livre. Só que se ele não se libertasse, ele ia continuar de novo. E ia ser assim. Mas olha que bênção, é a mesma coisa a mágoa, a raiva, o sentimento, é a mesma coisa o orgulho, a arrogância. Se não for matado, tirado, ele vai continuar, ele vai parar um pouquinho, daqui a pouco ele se manifesta de novo. Ele vai dar uma acalmada, daqui a pouco, de novo. Não espera, se você está hoje na fase da acalmada, você sabe que ainda não se libertou, então vença isso logo, porque na hora que ele manifestar de novo esse sentimento ruim, vai chegar uma hora que você corre risco de perder a sua salvação. Diga glória a Deus. Todos nós estamos nesse barco, gente. Tanto eu como o Senhor, a senhora, cada um de nós. Amém? Quem entendeu? Quem para você essa palavra Deus falou ao seu coração?